Voltando então para os 3 passos básicos. O primeiro foi observar e interpretar. O segundo, vamos lá, resumir e avaliar. Resumir significa dizer algo em poucas palavras, significa apresentar os pontos principais e somente os detalhes relevantes, e isso de forma breve, conclusiva, quando se enxerga o todo de uma forma condensada. Este é o passo final do processo de interpretação. Eu resumo. Avaliação, no sentido usado aqui, não é dizer se nós gostamos ou não disso ou daquilo, mas determinar se aquilo que está sendo lido é um princípio eterno, aplicável, uma doutrina ou não. Vou dar um exemplo. Êxodo capítulo 20, verso de número 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Agora, olha um outro texto. Um costume local aplicável apenas na situação do tempo bíblico em que foi colocado. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 6. Diz o texto: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Conseguimos entender as duas coisas? Pastor Elvis, quer fazer alguma colocação? É interessante que o apóstolo Paulo ele falava sobre esse ponto, porque ele escreveu numa época em que os costumes estavam muito misturados entre os romanos, gregos, e as sacerdotisas cultuais, elas tinham o costume de rapar as cabeças nas práticas dos ídolos. E aí o Paulo vai pontual nesse assunto. Mas não se aplica hoje das pessoas cortarem ou não cortarem cabelo. Então, naquele tempo, a influência grega era muito forte. Então, Paulo estava normatizando aquela situação que está complicada na igreja. Mas é diferente, esse é um ponto local específico. Mas o outro não. Não terás outros deuses diante de mim. Já é um princípio eterno. Mas será que a gente aprende aquilo que foi falado em 1 Coríntios 11:6? Será que a gente aprende alguma coisa para os nossos dias? Podemos aplicar isso para os nossos dias? Eu creio que nós podemos, sim, porque as pessoas às vezes confundem muitas práticas mundanas querendo colocar na igreja e querendo às vezes fazer correlação. Mas algumas observâncias de princípios doutrinários e bíblicos, eles não mudam. Isso, perfeito. Então, na verdade, o que a gente poderia tirar é assim, cuidado com o mundanismo entrando na igreja. Tem muito cuidado, mas o princípio que a gente pode colocar aí é assim: decência e ordem. Muito legal. Olha outra terceira dica e última. Aplicar e correlacionar. A aplicação está diretamente relacionada com a avaliação. Aquilo que nós fizemos agora. Depois de descobrir os princípios eternos de uma passagem bíblica, deve-se considerar como eles se relacionam conosco. É o que nós fizemos, não é? Pergunte: como posso aplicar este princípio à minha própria vida? Para a resposta, dependemos do melhor julgamento e da iluminação do Espírito Santo, que certamente nos guiará à medida que buscarmos a sua vontade. Lembra? Coração como Davi. Correlacionar, portanto, é simplesmente perguntar como isso se encaixa no todo das Escrituras. Temos de considerar o todo o sistema da verdade, para interpretar corretamente qualquer parte dela. A correlação, a etapa na qual essa verdade fundamental tem de ser aplicada. Ora, se tudo na Bíblia ela está afirmando uma coisa, se tem uma passagem que está dizendo outra coisa, acendeu uma luzinha. Eu tenho que voltar a estudar e voltar a analisar. Porque se a Bíblia está dizendo uma coisa e outra passagem diz outra, a gente tem que voltar a estudar. Ok? Isso é muito importante. Bom, no último tópico, perguntas e respostas. Perguntas e respostas, nós temos 2 tipos fundamentais de perguntas e respostas. Primeiro, as perguntas factuais, que vão em cima de fatos, e depois as perguntas reflexivas, ok? Que nos provocam reflexão. Perguntas bem elaboradas demandam respostas específicas. E nós vamos ver um texto, vou pedir para a Mônica ler, Lucas, capítulo 10, verso 25 a 28, nós vamos ver como Jesus faz uma pergunta no momento que um doutor da lei queria pegá-lo, estava tentando a Jesus, né? Como é que Jesus faz uma pergunta específica que desmonta essa assertativa? Vamos lá.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Então você vê uma pergunta fantástica de Jesus bem no meio, provocando a resposta correta, e no final Jesus ele dando assim uma conotação para o término da hipocrisia, quando ele diz assim: olha, então respondeste bem, faz isto e vais viver. Não é? Olha, vamos lá. Filipenses capítulo 1, verso 12 e 14 diz assim: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha que coisa interessante. Paulo falando para nós que toda a experiência dele, tudo aquilo que estava acontecendo com ele, contribuiu para um proveito muito maior. Veja só, a gente vai fazer um exercício em cima disso. Perguntas factuais. Nós podemos dizer quem e o que, por exemplo, é o contexto imediato. Quem estava dizendo? Quem estava escrevendo? Era Paulo? O que ele estava dizendo? Outra, como? É relacionado à cultura. Como isso aconteceu? De que modo isso foi usado? Outra pergunta, quando? Ela está relacionada com a história. Quando isso aconteceu? Paulo estava onde? Que época foi essa? Onde? É uma pergunta geográfica. Onde aconteceu? Que lugar? Que cidade? Foi numa prisão? E tem as perguntas de reflexão, que a gente pode extrair também todo esse conteúdo. O que? O que aconteceu de fato? O que estava acontecendo? Outra, por quê? É um contexto um pouco mais amplo. Por que aconteceu? Qual é o motivo? Qual é a causa? Qual é a implicação disso? Qual é o significado? Essas perguntas elas vão nos ajudar a extrair toda a verdade e todo o conteúdo do texto. Nós esperamos, nossa classe, que você tenha aprendido bastante, que você tenha, tenha refletido sobre essas dicas e sobre a importância da leitura e do estudo sistemático da palavra. A nossa oração é que não só você dê mais tempo e importância a isso, mas que você possa aplicar na sua vida. Vamos juntos para o céu? Até a próxima aula.